Senhoras e senhores, bom dia! Começamos mais uma videoaula e na aula de hoje eu quero começar primeiramente com uma salva de palmas para você que se dedica aos estudos, você que está se esforçando, né, para alcançar seus objetivos, seja ele aprovação num vestibular ou num curso, ou aumentar seus conhecimentos em genética. Parabéns! Tá? Todo esforço é recompensado, ainda mais em matéria de conhecimento. Conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém ou nada pode tirar de vocês. Então, muito bom. Continuem assim. Vocês são um exemplo aí para fazer um futuro melhor para a nossa sociedade. Parabéns. Então, não podia deixar de dar esses parabéns para vocês que levam a sério e estudam aí com afinco. Continuem aí nesse caminho, com certeza vão obter sucesso nos seus objetivos. Vamos começar a aula de hoje, então, com uma visão, né, já do que vamos estudar lá na frente em evolução. Vamos utilizar aí isso um pouquinho em genética. Então, só para fazer um panorama geral, a gente tem aqui uma árvore filogenética mostrando os primatas, certo? Então, lá embaixo, ela começa com há 65 milhões de anos atrás, um ancestral comum de todos os primatas modernos. E com o passar do tempo, até chegar nos dias de hoje, como foi se diversificando as diferentes linhagens de primatas, tá? Então eu quero ressaltar ali um grupo lá bem com uma divergência bem apical, né? É o grupo dos chimpanzés e bonobos e os seres humanos, que teve sua divergência entre 8 e 6 milhões de anos atrás, que diversificou esses dois grupos, né? Os grupos dos chimpanzés e bonobos e o grupo dos seres humanos, tá? Então são um grupo aí relativamente próximos na escala evolutiva. Tá? Então, agora, com relação a esses primatas, eu quero montar dois grupos, certo? Imagina então primeiro que eu vou montar um grupo composto por chimpanzés de diferentes regiões da África, então de diferentes países africanos. Então, primeiro, lá da Guiné, eu pego esse chimpanzé aqui, representando a população lá de chimpanzés da Guiné. Tá? De Uganda, eu pego outro chimpanzé. E lá do Congo, das florestas do Congo, eu pego um terceiro chimpanzé. Então esse é o primeiro grupo formado aí por esses três chimpanzés de diferentes regiões da África. Agora eu vou montar outro grupo de primata. Tá? Esse grupo será feito por primatas humanos, aí, Homo sapiens. Então o primeiro eu pego lá da Escócia. Então agora eu estou pegando de diferentes regiões do globo, tá? Então peguei um primeiro da Escócia, a carinha dele ali, né? Lembrando William Wallace. O segundo do Japão, e o terceiro eu pego lá da Austrália. Então agora repare, eu tenho dois grupos, né? Um de chimpanzés, outros de humanos. Os chimpanzés são todos da África, enquanto os humanos são de diferentes regiões aí do globo. Pergunto, qual desses grupos, né, o grupo dos chimpanzés ou o grupo dos humanos apresentados, vocês acham que tem maior proximidade genética? Tá? Então, intuitivamente, né, imagino que a maioria de vocês vai levar a crer que, obviamente, seria o grupo de humanos que tem maior diversidade. Mas não. Estudos indicam que todos os humanos são muito mais próximos, sejam eles aí um grupo de escoceses, japoneses ou aborígenes, eles são mais próximos que qualquer grupo de três chimpanzés de grupos africanos diferentes, como é o caso ali. Então são geneticamente o mais relacionados esses três seres humanos ali do que esses três chimpanzés. Eu sei que isso é contraintuitivo, mas a gente vai entender um pouquinho por quê, tá? Então isso se dá porque todos os humanos modernos descendem de apenas uma mulher, que viveu há 200 mil anos atrás. Como a origem do Homo moderno se deu toda na África e existe essa mulher que é a genitora de todas as linhagens dos humanos modernos, ela foi apelidada de Eva africana. Então está aqui uma reconstrução do seu rosto, baseado em como eram as hominídeos fêmeas daquela época, né? Fizeram uma reconstrução de como era essa Eva africana. Tá? Então lembrando, não é que só ela deu origem ao ser humano. Tiveram outras linhagens aí que influenciaram o ser humano, mas todo ser humano que está vivo até hoje teve origem nessa mulher. Tá? Então essa Eva africana, né, ganhou esse apelido aí com base na história do cristianismo, certo? Mas a base científica a gente já vai ver como ocorreu, certo? Então ela deu origem aí a várias pinturas nessa Eva africana, a mãe de todos os seres humanos modernos, tá? Mas isso nos gera alguma dúvida, né? Alguns questionamentos. Então tem ali um hominídeo com dúvidas. Vamos lá, o que é? Mas se o DNA é tão mutável e as populações se misturam tanto, como a gente sabe disso?
Muito boa pergunta. Como será que a gente chegou a essa conclusão que existe uma mãe de todos, a Eva africana? Como que a gente chega a isso? Como os estudos evidenciaram isso? Mais uma pergunta. Será que os registros antropológicos e fósseis são suficientes para dizer isso? Não é. A ciência se baseia também em estudos antropológicos e fósseis. Será que esses estudos são suficientes para a gente contar essa história que existiu uma mulher que deu origem a todas as linhagens de humanos modernos? Mais uma pergunta dos hominídeos. Qual a precisão dessa informação? Qual o grau de confiança que podemos ter nessa informação? Bom, para explicar tudo isso e um pouquinho mais, a aula de hoje, herança mitocondrial. Então vamos entender um pouquinho como essa organela está relacionada a essa história evolutiva do ser humano. Tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho de mitocôndria. Esse não é o foco da aula, mas vamos dar uma pequena relembrada. Depois vocês vêm com mais detalhes aí, essas questões sobre a mitocôndria. Então, vamos responder onde, quem, o que e como. Primeiro, quem? Essa é a organela mitocôndria. Tá aí a microfotografia dela. Onde ela fica? Como vocês bem sabem, ela se encontra no citoplasma das células eucarióticas, que está uma célula animal, mas células vegetais também a têm. Como elas são, né? Então, com detalhes, um esquema detalhado, ela tem dupla membrana porosa, ela possui cristas internas, ela tem seu próprio DNA e ela tem uma matriz, né? Onde ocorre lá os seus processos, né? Sua função é executada principalmente nessas matrizes e ela possui seus próprios ribossomos. Tá? E o que ela faz? Então, qual é essa função que ela faz dentro da célula? Bom, vocês sabem muito bem que ela é a produção de energia, ela é uma pequena usina de energia para a nossa célula. A energia utilizada nas nossas células é a molécula de ATP. Lembrando que a gente até consegue produzir energia sem mitocôndria, mas é uma produção muito baixa. Ela chega a ser 15 vezes menor do que a produção que é gerada dentro da mitocôndria. Então, elas são sim as grandes responsáveis pela energia das nossas células e sucessivamente do nosso organismo. Então, ela que vai pegar, em suma, a energia dos nossos alimentos e transformar em moléculas de ATP para serem utilizadas aí nas nossas vias metabólicas de diferentes formas. Então, esse é um lembrança do onde, quem, o que e como são as mitocôndrias. Então, a origem da mitocôndria. Essa é uma história muito interessante, tá? Para chegar lá, como a mitocôndria é usada para descobrir a origem do ser humano, vamos lembrar um pouquinho da origem da mitocôndria. Então, existia uma bactéria, tá? Que era a precursora das mitocôndrias. E essa bactéria, ela se aproximou lá de uma célula eucariota e acabou sendo fagocitada. Então tá lá a bactéria sendo fagocitada. Lembram do processo de fagocitose, né? Tem a membrana da célula hospedeira, acaba englobando o que ela está fagocitando. Nesse caso, uma célula procariótica bacteriana. Então essa bactéria acabou sendo inserida ali na vesícula, mas ela acabou não sendo digerida, como seria o normal do processo de fagocitose. Por algum motivo molecular, ela acabou não sendo digerida. E essa bactéria acabou sendo incorporada nessa célula eucariótica. Certo? Então, uma das evidências disso é a dupla membrana da mitocôndria. A gente consegue ver a membrana externa, que era a membrana provavelmente da célula que fagocitou, e a membrana interna, que era a membrana da própria bactéria. Então, quem descobriu isso, né, e esse processo foi duplamente, então ocorreu uma outra fagocitose secundária dessa célula eucariótica, que deu origem, então, por fim, a mitocôndria, mas isso não vem ao caso nessa aula, só para relembrar, foi a Lynn Margulis, a pesquisadora que descobriu isso e propôs essa teoria, né, que ela disse exatamente que as mitocôndrias teriam surgido há cerca de 2,5 bilhões de anos a partir de bactérias aeróbias, que teriam sido fagocitadas e, por não terem sido digeridas, preservaram-se em endossimbiose com a célula hospedeira. Então, endossimbiose, ela passou a ser um simbionte dentro da célula. Por isso o termo endossimbiose. Então, essa é a origem das mitocôndrias aceita pela ciência. Alguma das evidências a gente vai ver agora. Então, a primeira das evidências já é o caso dela ter essa membrana dupla, tá? Remota aí é o fato dela ter sido fagocitada. Então, tem a membrana dela e das células que a fagocitaram. O que mais? Tá? É a reprodução das mitocôndrias. Então, diferentemente de outras organelas, as mitocôndrias se reproduzem por divisão binária.
Lembram de divisão binária? É o clássico jeito de bactéria se dividir. Tá? Então, com o auxílio do retículo endoplasmático, elas se multiplicam de forma não sincrônica com o ciclo celular. O que isso quer dizer? Não importa se a célula está se dividindo ou não, elas ficam se dividindo de acordo com a necessidade energética, certo? Então, eu tenho mais mitocôndria em células musculares, por exemplo, que estão gastando energia o tempo todo, precisa de muita energia, utiliza muita mitocôndria. Então, estimula essas mitocôndrias a se dividirem mais. Tá? Então, vamos dar uma espiadinha na divisão binária das mitocôndrias. Então, primeira coisa, tá lá o DNA mitocondrial, tá? Ele é chamado de DNA MIT, então DNA mitocondrial. Ele ocorre primeiramente a duplicação do material genético da própria mitocôndria, tá? Vai ser duplicado, se alonga e começa ali no meio, né, a ter um estrangulamento, gerando a divisão binária. E ao final tenho duas mitocôndrias, certo? Então, por cima ali na imagem de cima, a gente tem a micrografia mostrando como isso ocorre nas células, como isso é visto aí no microscópio, certo? Então, essas mitocôndrias se dividem por divisão binária. Então, é uma evidência que essa divisão é muito parecida com a divisão das bactérias. Então, é mais uma evidência além da membrana dupla. Tá? E uma terceira evidência que a gente vai ver hoje é o próprio DNA mitocondrial. Primeiro que ele é um DNA circular, também características típicas de bactérias. Então ele é um DNA relativamente pequeno e circular. Então foi uma das primeiras moléculas humanas de DNA a ser decifrada pelos seres humanos, né, que nós conseguimos decifrar na genética, foi justamente o DNA mitocondrial. Então ele é um DNA circular, contém dentro desse DNA genes, ali 22 genes que codificam RNA transportador. Vamos ver um pouquinho mais disso quando a gente vê o estudo da genética molecular. E 13 regiões que codificam proteínas, diferentes proteínas que vão ser utilizadas pelo próprio metabolismo das mitocôndrias. Tá? Então, nos seres humanos, o DNA mitocondrial tem um pequeno cromossomo que contém 37 genes e cerca de 16.600 pares de bases. Na maioria das espécies, incluindo seres humanos, o DNA mitocondrial é herdado exclusivamente da mãe. O DNA mitocondrial é herdado exclusivamente da mãe. Opa, peraí que os hominídeos estão com dúvida. Como assim só herda da mãe? Mandamos espermatozoides cheios de mitocôndrias. Então o macho também manda mitocôndria lá nos gametas. O que está acontecendo? Como que pode isso? Tá? Então aguardem um pouquinho aí, hominídeos, já vamos tentar explicar. Para isso, a gente precisa olhar a fundo o processo de fecundação. Tá? Então, trouxe um videozinho aqui mostrando uma fecundação in vitro. Então, reparem, está ali o óvulo, né, preso à pipeta e mostrando os espermatozoides. Então, ao redor do óvulo, tem uma área ali que o espermatozoide fica tentando vencer para chegar no citoplasma do óvulo. Tá? Essa região ao redor, que está transparente ali, onde o espermatozoide está se batendo, é a zona pelúcida. É realmente uma região que o espermatozoide precisa quebrar para invadir esse óvulo e poder fazer a fusão dos núcleos. Tá? Então reparem ali o espermatozoide, o óvulo. É assim que ocorre uma fertilização in vitro. Eles seguram o óvulo e ficam adicionando os espermatozoides, esperando algum felizardo ali conseguir vencer a zona pelúcida e entrar no óvulo para fazer a fusão dos núcleos. Depois da fusão dos núcleos, já vira um embrião. Bom, agora a gente tem que dar uma olhada a fundo. Já viram como ocorre a fecundação, tá? Vamos olhar com detalhes agora de maneira esquemática. Primeiro vamos lembrar as partes de um espermatozoide, o gameta masculino. Tá? Ele se divide basicamente em duas principais partes, a cabeça e a cauda. A cauda tem a função motora de locomoção, tá? E a cabeça onde tem os componentes funcionais. Começa na ponta da cabeça, ele tem o acrossomo, que o acrossomo nada mais é que uma região rica em enzimas que vão destruir a zona pelúcida. Então é essa parte que o espermatozoide usa para furar a zona pelúcida para invadir o óvulo e liberar seu núcleo lá dentro. Falando em núcleo, então o espermatozoide, como vocês sabem, é uma célula haploide, né? É um gameta, então só tem metade dos cromossomos, justamente vai levar essa metade de cromossomos para encontrar a outra metade lá no óvulo. Então está ali o núcleo com o DNA, que essa é a função de ser do gameta, levar esse núcleo até o outro gameta. E ali atrás, ó, próximo à cauda,
tem uma região rica em mitocôndrias, é onde estão todas as mitocôndrias do espermatozoide. Por que que elas ficam ali? É justamente aquela região que produz o movimento da cauda. Então é a região do espermatozoide que precisa de energia o tempo todo para fazer essa cauda ficar batendo. Então as mitocôndrias do gameta masculino se encontram todas ali na região próxima à inserção da cauda, justamente para prover energia para o batimento dessa cauda, para esse espermatozoide se locomover. Agora vamos dar uma olhadinha no óvulo. Então tá aí o óvulo muito maior que o espermatozoide, tá? Esse desenho está fora de escala, o óvulo é muito maior. Então, primeira coisa, o óvulo ao redor dele tem essa zona pelúcida. É uma grande barreira que serve justamente para triar quem chega. Somente espermatozoides conseguem vencer essa barreira usando o seu acrossoma. Tá? Ela também tem um núcleo haploide, metade dos cromossomos da espécie, aguardando que um espermatozoide traga a outra metade para ir formar um embrião. Temos os grânulos corticais, e essas organelas são muito interessantes no processo de fecundação. Tá? Elas, depois de ativadas, elas inibem a entrada de qualquer outro espermatozoide. Então, como que funciona? A partir que o primeiro espermatozoide vence a zona pelúcida e entra no citoplasma do óvulo, elas são ativadas e elas alteram a composição da zona pelúcida e agora nenhum outro espermatozoide consegue entrar. Tá? E a célula do óvulo, né, o gameta feminino, também tem suas mitocôndrias lá em seu citoplasma, que estão lá produzindo energia necessária para o óvulo, tá? E elas que vão produzir energia para o embrião, como a gente vai ver, tá? Então agora já viram como funciona o espermatozoide, seus componentes, como está o óvulo e seus componentes. Vamos ver a fecundação de maneira esquemática. Então o espermatozoide se aproxima do óvulo e ele começa a utilizar o seu acrossoma para ir destruindo a zona pelúcida para invadir esse óvulo. Então ele começa a gastar seu acrossoma, vai gastando, né? Ele vai acabar uma hora, então se ele tem que ser certeiro, porque se gasta todo o acrossoma antes de terminar a zona pelúcida, já era, ele não consegue entrar nesse óvulo. Então tá ali ele gastando, até que uma hora ele vence a zona pelúcida, conseguiu degradá-la o suficiente para entrar no citoplasma. Nesse momento ele ejeta seu material genético dentro do óvulo. Quando esse material genético está dentro do óvulo, os grânulos são ativados. Então estão ali, ó, eles se aproximam da membrana plasmática do óvulo e começam a liberar sua substância na zona pelúcida. Essa substância, então, vai travar esse óvulo. A partir do momento que as substâncias do grânulo são lançadas, elas inibem a entrada de qualquer outro espermatozoide. E aquele núcleo do espermatozoide que entrou começa a ser o processo de fusão de núcleos com o núcleo do óvulo, dando origem a um embrião. Tá? Reparem no seguinte, olha onde estão as mitocôndrias do gameta masculino e onde estão as mitocôndrias do gameta feminino. Tá? Então o espermatozoide ele não entra inteiro dentro do citoplasma do óvulo, ele ejeta seu material genético lá para dentro. Então a parte do corpo do espermatozoide, ali, ó, a região onde tem as mitocôndrias, fica para fora. Tá? E dentro do óvulo agora fecundado, lembrem que depois que os dois núcleos se fundem, a gente já não chama mais de óvulo, agora é um zigoto. Tá? Agora nesse zigoto fecundado, a gente só encontra mitocôndria de origem materna, certo? Esse zigoto vai se duplicar, como vocês bem sabem, vai ocorrer o processo de clivagem várias vezes até formar um embrião, e esse embrião então vai formar um bebezinho, certo? Então por isso, ó, reparem, desde o zigoto, né, todas as mitocôndrias que estão dentro são de origem materna, e isso vai se dar por toda a clivagem. Essas mitocôndrias vão se dividindo por fissão binária, como nós vimos, dando origem a todas as mitocôndrias desse organismo. Um exemplo de como isso pode ser aplicado. Então, eu trouxe aqui uma dissertação de mestrado da Suelen Silva Bernardo dos Santos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, ela estudou que a genética da população do Rio de Janeiro tem 60% de origem africana, 25% de origem ameríndica e 15% de origem europeia. Tá? E em relação ao DNA mitocondrial, não tem diferença nenhuma entre as populações do Rio de Janeiro e a de Angola. Tá? Lembrando que os africanos escravizados que vieram para o Brasil, sua grande maioria eram de origem da região de Angola.
Tá? Então isso explica, a gente teve um grande input de linhagens de Angola. Então reparem, ó, o DNA mitocondrial não tem diferença nenhuma de um cidadão médio do Rio de Janeiro atual e um cidadão médio de Angola atual. Tá? Então, os resultados obtidos estão em estreita concordância com os registros históricos e outros estudos genéticos acerca da formação da população brasileira. Então, isso é só um exemplo nacional aqui de como a gente pode usar, né, o DNA mitocondrial para estudar aí a dinâmica das populações ao longo do tempo. Então, em suma, o DNA nuclear, né, o DNA dos cromossomos lá que nós temos, ele é herdado de todos os ancestrais. Lembram? Sempre vai ter o pai e a mãe, vai misturar os núcleos, vai formar um novo indivíduo. Esse indivíduo também vai se casar com alguém que também herdou dos seus pais e vão formar um novo indivíduo. Então, o DNA nuclear, ele é uma representação de todos os ancestrais de um indivíduo, porque todos, pai e mãe, avô e avó, ambos avós e avós, tiveram participação na composição desse DNA. Então isso aumenta muito a variação desse DNA. Esse DNA tem várias origens misturando-se. Tá? Agora o DNA mitocondrial ele é herdado apenas por uma linhagem, apenas a linhagem materna. Então um gráfico comparativo seria isso aqui, ó. Um indivíduo só vai herdar mitocôndrias da sua mãe, essa mãe só herdou mitocôndrias da sua mãe, essa avó só herdou mitocôndrias lá da bisavó, né, que era a sua mãe. Então fica muito mais fácil a gente traçar uma linhagem com base no DNA mitocondrial, e é por isso que a sua diversidade é tão menor e sua taxa de mutação também. Alguma dúvida? Então, se tiverem dúvidas, peço que voltem à videoaula, revisam com calma. Se continuarem com dúvida, postem a dúvida, que assim que possível eu respondo e tento explicar de alguma forma melhor para vocês. Tá? E agora a grande hora do exercício. Tá? Hoje eu só fiz um exercício com 3 perguntas aí de revisão do vídeo de hoje, para ver se estavam atentos às informações. Então, exercício, letra A. Cite 3 evidências da teoria de Lin-Margulis sobre a origem das mitocôndrias. B. Por que uma mulher que viveu há 200 mil anos foi apelidada de Eva africana? E C. Por que a herança mitocondrial é primariamente materna? Lembre-se, expliquem da melhor forma possível. Ah, então tá aí, né? Deu uma piada entre biólogos que qual é o presente que somente sua mamãezinha pode te dar? Mitocôndria. Tá? Então, pessoal, esse é o conhecimento de nível ensino médio, esse é o conhecimento que vai ser cobrado em cursos e vestibulares que cobram coisas de ensino médio. Mas, recentemente, e essa é uma das belezas da ciência, descobriram algumas evidências raras onde existe uma herança mitocondrial paterna, tá? Mas esse estudo é de 2018, ele é muito recente. Até isso ser implementado no ensino médio, vocês sabem que demora. Então, a nível de vestibular, a nível de concurso, lembrem-se, mitocôndrias são herdadas apenas pelas mães. Um abraço e bom estudo a todos.